Muito bem. Irmãos, nós temos, antes de nós começarmos nossos estudos, eu só gostaria de dizer o quanto eu fiquei contente com o nosso primeiro estudo, com a participação dos irmãos. Foi muito gostoso, né? Porque os irmãos participaram, colaboraram lendo os versículos, né? Na hora de colocar suas opiniões, todo mundo participou, dando opinião rápido. E isso é que ajuda na dinâmica do estudo, isso ajuda na dinâmica do ensino, né? Não tem coisa mais ruim do que a gente pedir para alguém ler um versículo e ter aquele silêncio que demora para alguém ler. Parece que não dá a dinâmica que deveria ter o movimento. Então eu quero contar com os irmãos mais uma vez para que seja da mesma forma. Afinal de contas, nós estamos numa escola, e a escola bíblica dominical, onde nós juntos vamos aprender. É por isso que eu vou contar mais uma vez com a opinião dos irmãos. No estudo passado, os irmãos colocaram a visão sobre a igreja, falaram obrigado, irmão Cleiton. Falaram, e aquilo foi extremamente benéfico, né? Porque nós vamos juntando as experiências, os saberes, os conhecimentos, vamos criando um conceito junto aqui e vamos tendo a mútua edificação, né? Então, eu conto com os irmãos mais uma vez para que a gente possa desenvolver um bom estudo. Eu gostaria, no estudo passado a gente deu uma ultrapassada no horário, então nós vamos já entrar direto no nosso estudo. Eu só vou apenas nós vamos recapitular o que é que nós temos falado desde o início, né, de uma forma bem rápida e bem prática. Bom, nós estamos falando sobre a doutrina da igreja e não as doutrinas da igreja, das igrejas, né, Nor? Doutrina das igrejas, você falou. Exatamente. Doutrinas da igreja. É uma única igreja, né? Singular. Exatamente. Doutrinas, tá certo, né? Doutrina está certo porque doutrina é um conjunto de princípios e ensinamentos sobre determinado tempo. E igreja é singular porque existe só uma. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós começamos dizendo assim que quando se pensa na igreja, muitas dúvidas são colocadas. Como, por exemplo, o que é a igreja, afinal de contas? A igreja é um conjunto de pessoas e nós tiramos várias definições. Quais são os propósitos da igreja? E alguém vai dizer, olha, o propósito principal da igreja é o evangelismo. Será? O que a Bíblia diz? O propósito principal da igreja é a adoração. Será? O que você pensa a esse respeito? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz a esse respeito? Primeiro, eu preciso conhecer essa realidade. Independente dos anos que você tem de vida cristã. Se no estudo passado, vocês levantaram a mão quem tinha mais de 20 anos. Né? Aí levantaram a mão quem tinha mais de 20 anos de novo nascimento. Aí nós tivemos até menos de 5 anos, levantaram as mãos. Independente do tempo de carreira cristã que você tem, você precisa se envolver com a igreja. Você precisa estar inserido, porque você está inserido na igreja. Mas muita gente não sabe responder o que é igreja. Você pergunta para muita gente não sabe responder o que é igreja, como a igreja nasceu, né, quando foi fundada, quem faz parte da igreja, quais são os propósitos da igreja, né? E é sobre isso, o objetivo do nosso estudo é exatamente sobre isso. Nós estamos olhando à luz da palavra de Deus o que ela diz a esse respeito. E nós começamos a dizer, bem rapidinho, nós começamos a conceituar a palavra igreja. E nós falamos que igreja é um termo que era conhecido do mundo da época. A palavra igreja não era um termo religioso, né? Os hebreus usavam a palavra eclesia. Para os judeus, para os hebreus, eclesia ou igreja era o ajuntamento dos filhos de Israel junto à porta do tabernáculo para ouvir o que Deus iria falar através de Moisés, né? Eles saíam de dentro para fora, eles saíam de suas tendas, dos seus afazeres, para se reunir como uma congregação na porta do tabernáculo para ouvir o que Deus havia de falar, né? Eles saíam, se juntavam quando a trombeta tocava, exemplo de Números capítulo 10, versículo 2 e versículo 3. Os gregos também usavam a palavra igreja. Os gregos, os gentios, usavam também a palavra eclesia. E para os gregos também era essa assembleia
de todos os cidadãos de uma determinada localidade que se reuniam numa praça da cidade para discutir um determinado assunto. A exemplo de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 32, que o povo se juntou ali em Atenas, na praça central, como se fosse um motim, um ajuntamento ilegal, para julgar a causa ali de Paulo, que estava dando prejuízo ao lucro dos ourives, dos artífices daquela época. Tanto os hebreus como os gregos conheciam a palavra. Então, eclesia não é um termo religioso. O que Cristo faz? Ele pega um termo conhecido do mundo, ele pega um termo que já era usado, comum para todo mundo, que ninguém tinha dúvida do que significava, e aplica a palavra eclesia, a palavra igreja, à sua igreja. E pela primeira vez, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz: edificarei a minha igreja. Bom, se nós falamos que igreja significa chamado para fora, ou convidado para ir para fora, né? Quando a trombeta tocava lá em Israel, o povo que estava dentro das suas tendas, eles saíam das suas tendas e iam até onde o Senhor estaria ali. Era esse chamado, um convite para sair, né? Mas o que significa isso na igreja de Cristo? Nós somos chamados de onde? Né? Nós fomos chamados do reino das trevas, do sistema do mundo, fomos chamados pelo Senhor e saímos desse sistema e fomos para o reino da luz, para sermos membros da igreja, que é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós falamos no estudo passado. Mas como é que isso se aplica? Quais são os usos que a Bíblia fala em referência à igreja de Cristo? A Bíblia apresenta, isso é muito importante, eu gostaria de bater nessa tecla, e nós vamos bater nessa tecla durante todos os nossos estudos. Quando se refere à igreja de Cristo, a Bíblia apresenta ela sobre dois aspectos. Primeiro, a Bíblia apresenta a igreja de Cristo como uma igreja invisível. É uma igreja perfeita, mística. Ela é também chamada de corpo de Cristo na Bíblia. Ela é universal, porque ela é composta de todos os regenerados, todos os cristãos que passaram pelo novo nascimento, de todos os lugares desse mundo. Nós aqui do Brasil, lá na Europa, Cáceres, Jardim Glória, o povo de todo o mundo que passou pelo novo nascimento faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja invisível de Deus. Que é o corpo de Cristo, onde o próprio Cristo é o seu cabeça, né? Então é o corpo universal, a verdadeira igreja católica. Católica significa universal, é a verdadeira igreja católica, né? A igreja universal. Essa é a igreja no aspecto invisível, que os nossos olhos não conseguem ver. Quem faz parte dessa igreja? Só Deus, que conhece os corações, sabe quem faz parte da igreja dele. Eu não sei. Se uma pessoa chega aqui na frente aceitando um convite de aceitar a Cristo e é recebido como membro, é batizado, eu não sei o que aconteceu em seu coração. Apesar de haver, eu preciso frisar isso aqui, apesar de haver indícios de um novo nascimento, existem marcas de um novo nascimento na vida do cristão. Nós vamos ter um estudo que nós vamos poder olhar para a Bíblia e dizer assim: será que eu sou um cristão? Será que eu faço parte da igreja de Cristo de verdade? Será que eu não estou acostumado com tudo isso, mas na verdade eu não faço parte da igreja? Existem marcas de um novo nascimento. Mas essas marcas não é para eu olhar para a vida dos zelosos e falar bem assim, qual que são as marcas do novo nascimento? É assim que age, assim que acontece. Aí eu fico olhando para a vida dos zelosos e falo, eu acho que o zelófilo não é novo convertido. Não é nascido de novo, não. Não, essas marcas, esses indícios é para que eu faça a minha análise. E eu possa responder a mim mesmo se realmente eu sou um cristão. Se a transformação está acontecendo na minha vida. Existem marcas de mudanças profundas na vida de um cristão. De transformações profundas, né? Mas essa igreja que é o corpo universal, só Deus sabe quem faz parte. Só que a Bíblia apresenta a igreja num aspecto visível, da forma que nós conseguimos ver. Muitas vezes na Bíblia é chamado de igreja local. É isso aqui, é o que nós estamos vendo. A igreja local é a representação do corpo universal da igreja, sabe, a universal, composta por todos os regenerados de todo o mundo, é uma expressão do corpo universal em uma determinada localidade. É isso. Torna a igreja local. É a igreja local. É por isso que muitas vezes a gente fala assim, vamos à igreja, e alguém fala bem assim,
Não é vamos à igreja, nós somos a igreja, porque a igreja não é isso aqui. É verdade, é o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas é bem verdade que a Bíblia apresenta igrejas locais. Sim, a Bíblia apresenta igrejas locais. Não fala só do corpo de Cristo. Paulo muitas vezes saúda as igrejas falando a igreja que está em determinado lugar, as igrejas que estão em determinado lugar, em cidades. Aí um irmão esses dias falou para mim, meu irmão, mas não é bem assim, na verdade eram igrejas de uma região. Eu falei, não, irmão, você está enganado, porque a Bíblia está escrito lá no livro de Romanos, que Paulo está saudando a igreja que está dentro de uma casa. A igreja que se reúne na casa. Ué, uma igreja dentro de uma casa? Ué, mas não tem um templo, não tem um púlpito, não tem? Não tem. Ué, mas não tem tocadores, não tem estrutura, não tem banheiros e prédios e... não tem. Mas a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, em outro texto ele fala também. Né? A Bíblia apresenta as igrejas locais, sim, e a igreja local ela é apresentada como uma igreja visível. Quem faz parte dessa igreja local? São pessoas que confessam a Cristo como seu Salvador e são recebidos como membros dessa igreja local. Nós vamos esmiuçar isso no longo dos tempos. Isso aqui nós já falamos, eu estou passando por cima novamente. Né? Só que a Bíblia diz que junto com a igreja local, onde existem as igrejas locais, é possível que haja membros que não fazem parte da igreja universal. Bagunçou aí? É mais ou menos assim. Naor, faz favor aqui. Me ajuda aqui, porque eu sou muito visual, para mim tem que estar olhando assim para... Aqui assim. É só uma representação, só uma representação. O Naor, esse jovem bonito. Obrigado. Elogio agora, hein? De graça. O Naor, só uma figura, é como o corpo de Cristo, é a igreja universal, composta por todos os membros de todo mundo. Eu represento uma igreja local. A igreja local, vamos falar da nossa realidade, né? Do Parque do Lago. Aqui, eu represento uma igreja local, o Naor Universal. É possível que um membro que esteja na igreja local não faça parte da igreja universal. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Pode haver membros... Agora não estou falando da casa de oração aqui, eu estou falando de igrejas locais. Pode haver membros que estão no meio, pessoas que fazem parte, membros que eu falo da congregação, não é membro do corpo de Cristo, obviamente, que eu estou fazendo essa divisão. Pode existir membros de uma determinada igreja local que não faz parte da igreja de Cristo, mas o importante é fazer parte da igreja de Cristo, porque Cristo voltará para buscar a sua igreja universal. Mas como que é isso? Acontece que a palavra de Deus fala muito sobre o joio no meio do trigo. Eles falam que são pessoas que se parecem com cristãos, são pessoas que parecem muitíssimo com cristãos. Às vezes têm até uma vida parecida, só que nunca passaram pelo novo nascimento. Nunca passaram pelo novo nascimento. Estão ali, frequentando, reunindo. Alguns são filhos de cristãos que nasceram no meio da igreja e acham que porque são filhos de crentes são salvos também, mas na verdade nunca arrependeram de seus pecados, estão crescendo ali, acostumou a cantar, acostumou a orar, acostumou com os sacramentos da igreja, mas nunca passou pelo novo nascimento. São pessoas que estão enganadas. Obrigado, Naor. São pessoas que muitas delas estão enganadas, por quê? Todo mundo que está lá na igreja mundial é um salvo? Não sei. Talvez nem todos. Todos que estão na igreja universal, todos que estão na igreja da graça, todos que estão... Quantas pessoas que estão lá confessam ser cristãos, fazem parte tomam dos sacramentos da igreja? O batismo, a ceia do Senhor... Mas, na verdade, nunca entenderam o Evangelho, porque na maioria dessas igrejas não se prega Evangelho. Você sabia disso? A maioria dessas igrejas não se prega Evangelho. Se prega prosperidade, se prega um falso Evangelho. Não, irmão, mas uma vez eu estava ouvindo o Valdelmiro
pregar, e ele pregou certinho na palavra. Pregou ali que eu quase me converti de novo. Eu já ouvi isso. Não, mas homem de Deus mesmo. Eles não Nós vamos ter um estudo só falando sobre isso. Só falando sobre as heresias dos movimentos que se denominam evangélicos, se denominam cristãos. É interessante porque eu estava vendo uma estatística, eu não consegui pegar uma imagem, talvez na próxima eu traga, o tanto de pessoas no Brasil que se denominam evangélicas, cristãos. Só que é interessante, o mundo praticamente se proclama cristão. O Brasil, vamos colocar em termos nacional, se proclama cristão. Só que é um paradoxo, é uma diferença muito grande, porque a Bíblia diz, o Senhor disse, que poucos estão entrando pela porta estreita. E se você for conversar com a maioria das pessoas, fala, não, eu sou filho de Deus, não, eu vou para o céu, não, eu... A maioria, é muito difícil alguém que vai chegar para você e falar, não, eu vou para o inferno, eu mereço o inferno, convicto que vai para o inferno. Ainda você acha alguém assim, eu já achei pessoas assim, não, eu quero mesmo ir para o inferno. Mas a maioria das pessoas estão dizendo que estão caminhando para o céu, mesmo sem saber que estão caminhando no caminho contrário. Porque a Bíblia está dizendo que poucos estão entrando, só que o mundo está dizendo que muitos estão entrando. Mas na verdade são poucos. Então, irmãos, é isso que eu gostaria que a gente frisasse nos nossos estudos. Eu preciso ter certeza que eu faço parte do corpo de Cristo. Eu preciso ter certeza de que eu estou aqui e que sou um salvo no Senhor Jesus Cristo, que eu passei pelo novo nascimento. E nós falamos então desses dois aspectos. Mas isso significa que existam duas igrejas, uma invisível e uma igreja visível? Não. A igreja invisível é a forma como Deus vê. Só Ele pode enxergar os corações. E a igreja visível é a que nós podemos ver. É a maneira como o homem enxerga a igreja de Cristo. Mas como é que se aplica isso? E nós falamos aqui como que isso aconteceu no meio da história. O porquê do nascimento de uma igreja. Vocês se lembram disso? O que Deus tem em mente com a igreja? Nós falamos, começamos a fazer um panorama desde do Novo Testamento, no estudo passado, e nós falamos aqui que quando Deus criou o homem, Ele quis reinar e habitar no coração do homem. Em Deuteronômio, capítulo 6, ele nos fala sobre essa verdade, amarás o Senhor de todo o teu coração. O coração do homem, da criatura, era o alvo de Deus. Deus queria reinar no coração do homem, né? Só que Deus, o Criador, Ele desejou que cada criatura humana se submetesse voluntariamente ao seu governo por meio do seu livre-arbítrio. Apesar de Deus querer reinar no coração do homem, Deus quis que o homem desejasse ardentemente adorá-lo. O homem foi criado para a adoração. O ser humano foi criado para a adoração do Senhor. E quando Deus cria o homem, Deus dá condições ao homem. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e dá... Eu não sei se todos aqui ouvem a rádio Ondas de Paz 105.9, né? Todas as sextas-feiras das 10 horas à meia-noite. Nós estamos estudando, no estudo passado nós falamos sobre isso, nessa sexta-feira. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem espiritual, criou o homem com consciência, criou o homem com inteligência, criou o homem com livre-arbítrio, ou seja, Deus criou o ser humano e deu todas essas condições ao ser humano para que o ser humano voluntariamente pudesse escolher e optar por Deus. Olha que maravilhoso. Deus deu condições para que o homem o escolhesse. Porque Deus não criou robôs. Então Deus deu o livre-arbítrio. Só que o homem peca, Gênesis capítulo 3, se rebela contra o seu Criador. Depois que ele é expulso, depois da expulsão, da sentença, do dilúvio, da confusão de línguas, nós vemos Deus escolhendo Abraão e a sua descendência para formar um reino teocrático no mundo. Mais uma vez o Senhor querendo reinar e escolhe uma nação para isso, Abraão e sua descendência. Mas o povo rejeita ao rei, a Deus, e pede um rei visível. Ele fala, não queremos que reine sobre nós. Nós queremos um rei que nem as outras nações têm. Nós queremos um rei visível. Nós queremos um rei como a Pérsia tem, como os sírios têm. E Deus consentiu. Fez uma aliança com o povo, mas o povo rejeitou, mais uma vez, a aliança de Deus. Mais na frente nós vemos agora, então,
o Messias, o Senhor Jesus Cristo, vindo. E nos primeiros capítulos do Evangelho, Mateus, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, João Batista e os discípulos ensinando o quê? Que o reino estava próximo. Mas mais uma vez o seu povo escolhido o rejeita, o Senhor Jesus Cristo é crucificado. Agora, veja bem, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para estabelecer o seu reino e foi rejeitado. Ele tinha direito do reino, porque ele é da linhagem de Davi. Essa já entra muito numa questão escatológica, numa questão dos últimos tempos, mas é importante para a gente entender. O Senhor Jesus Cristo, ele veio e foi rejeitado. Ele era o rei, ele tinha direito ao trono. Ele é da descendência. Leia lá, Mateus capítulo 1, a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ele é da genealogia, ele é da família de Davi. Ele tinha direito ao trono, a ser rei. Só que o povo o rejeita. Ele tenta estabelecer, o povo rejeita, ele é crucificado. E agora o Senhor Jesus Cristo vai aos céus, é assunto aos céus. É formado a sua igreja. E ele estabeleceu um dia em que ele voltará na sua parousia, que é a manifestação em glória do Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. É por isso que você precisa ter certeza, eu preciso ter certeza se eu faço parte da igreja de Cristo. Porque quando Cristo voltar, ele levará quem? A sua igreja. E nós nos encontraremos com ele nos ares e iremos para os céus, onde vai haver a bodas do Cordeiro, a noiva vai encontrar com o noivo, e depois o esposo, o Senhor Jesus Cristo, o rei, ele volta a essa terra, mas agora ele volta acompanhado. Ele buscou a sua igreja é a noiva. Ele casou-se com a noiva, teve a festa, as bodas, e agora ele volta acompanhado. Ele volta com a sua esposa. Cristo acompanhado da sua igreja, para reinar aqui nessa terra. E ele vai pisar essa terra e vai se assentar no trono de Davi lá em Jerusalém. E vai passar 1000 anos vivendo aqui nessa terra. E nós já vamos ter sido arrebatados, vai ter a nossa festa lá no céu, a noiva vai casar com o esposo e nós voltaremos com o esposo e reinaremos aqui nessa terra. Lá na frente, 1000 anos. Isso enche meu coração demais. Isso enche demais meu coração. Senhor, o Senhor vai voltar. Eu creio nisso. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E as promessas, e as profecias. Acabou pecado, acabou dor, acabou sofrimento, acabou lágrima, acabou peso. Ou esperança que o crente tem. Bate lá no fundo, não bate? Ou esperança que a gente tem. Quem não tem Deus é pobre, cego, nu, miserável, o maior miserável, pobre dos pobres, porque não tem esperança. Nós temos uma esperança. E ele, dá vontade de ficar falando aqui, né? Mas não é o nosso tema. Eu entrei nisso aqui só para a gente entender. Ele voltará para buscar a sua noiva. Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas enquanto ele não volta, estamos no tempo da igreja. É aí que nós entramos na história. Enquanto ele não volta, nós vivemos o período da igreja. Ou da graça, se você preferir. Eu prefiro o termo da igreja. O período da igreja. Isso porque graça sempre existiu, é uma questão, mas eu prefiro falar que é o tempo da igreja. Mas se a promessa foi feita a Abraão e a sua semente, e o seu povo escolhido o rejeitou, o que é que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo está introduzindo na família de Abraão, na família da promessa, salvos de todo o mundo, para serem participantes da promessa feita a Abraão e sua descendência. Agora, nem todo que é de Israel é israelita. E muitos povos de outras nações se fizeram israelitas. Por quê? Tomaram posse da aliança. Agora, o muro de separação caiu entre judeus e gentios. Porque agora o povo rejeitou, o Espírito Santo está então inserindo na família de Abraão povos de outras tribos, línguas e nações, para formar um único corpo, não mais só de judeus, mas de judeus e gentios e povos índios, africanos, asiáticos.
Ah, como vai ser no céu, na boda do Cordeiro. Como que vai ser bom nós sentarmos ali, povos de todos os lugares desse mundo. Né? Não vai ter mais a rivalidade entre Israel e Palestina, Estados Unidos. Não vai ter mais esse negócio, não. Todo mundo sentado lado a lado. Lado a lado. Né? Lado a lado. Então agora, não é só mais Israel. Agora a parede de separação entre judeus e gentios caiu, foi quebrada. Agora formamos um único corpo, o corpo místico de Cristo, a igreja, a única igreja universal. Olha que maravilha. Que maravilhoso é isso, né? Eu gostaria até de fazer uma ressalta, abrir um parênteses. Esse estudo da igreja, ele entra muito em outros estudos, como o estudo da salvação, a doutrina da salvação e a doutrina de Cristo, a cristologia. Ela entra muito, e a gente não tem como entrar nesses detalhes. Eu gostaria até de abrir esse parênteses para comunicar a todos os irmãos que têm ministério do ensino, os irmãos que ministram, para que a gente possa se dedicar e ensinar a igreja local. Como seria bom, né? Nós estamos aqui falando sobre a doutrina da igreja e algumas coisas falam sobre a salvação, só que não dá para a gente entrar esmiuçando isso aí, por causa do nosso tempo. Como seria bom, então, se na quinta-feira tivesse um outro irmão falando sobre... Eu sei que os irmãos me eu digo assim, dessa forma, de forma que vai encaixando as coisas, sabe? De forma que vai encaixando as doutrinas, né? Eu sei, os irmãos estão dedicados a trazerem mensagens. Eu estou dizendo dessa, como seria bom, né? Porque aí a gente ia estar falando de uma coisa, o outro ia estar falando... Aí você, então é isso. Então, ó, as coisinhas... agora eu tenho uma visão panorâmica de tudo. Em defesa da fé. Sabendo responder para quem me pergunta. Em defesa do Evangelho. Eu sei, agora eu conheço. Olha que legal. Não é legal isso? Está aí um desafio para nós que ensinamos na igreja. Então, irmãos, não precisa se preocupar com o nosso horário não, porque o estudo de hoje, até agora é recapitulação, mas eu acho muito importante. O nosso estudo de hoje é só 2 tópicos. Então não vai demorar, não se preocupe. Então, olha que maravilha. O rei foi rejeitado, o rei voltará. Enquanto isso, o período da igreja somos nós. Mas, agora que nós entramos na questão. Igreja. Por quê? O que é importante a gente entender em relação a isso? Nós vamos ler alguns versículos. Cadê? Lá, igreja. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar bem. A impressão que eu tenho é que no estudo passado estava mais escuro. Eu não sei. Parece que agora está mais claro, né? Parece que não consegue. Não sei se é, mas a impressão que eu tenho é essa. Que no domingo passado a gente conseguiu enxergar melhor. Mas ok. O que a gente precisa entender é o seguinte. Que a Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, certo? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. O que isso significa? Significa que quando a Bíblia for apresentar uma característica de Deus, a Bíblia vai apresentar um aspecto que é conhecido pelo ser humano para apresentar a Deus. Uma forma fácil. A Bíblia vai usar figuras, vai usar imagens para revelar características divinas. Né? E a Bíblia, ela apresenta também, principalmente no Novo Testamento, são usadas várias imagens que nos dão a conhecer e a entender a natureza da igreja. Irmãos, nós precisamos conhecer a natureza da igreja, para nós conhecermos o propósito dela. Quer um exemplo? Olha lá, a Bíblia apresenta, não vai dar, quem consegue me dizer o que está ali? Vamos ver se vocês estão enxergando bem. O que é aquela imagem ali? A Zila já falou que não está conseguindo identificar. É uma noiva, irmão Zé Lopes? Quem concorda que é uma noiva que está ali? É bastante gente. A maioria não concorda. Tá bom, é uma noiva. A Bíblia apresenta a figura da noiva para falar, para dizer que a sua igreja é a sua noiva. Ela vai usar 3 figuras. A Bíblia vai usar noiva, vai usar virgem e vai usar esposa. São 3 imagens que falam da mesma coisa. Falam da mesma coisa com ensinos diferentes, mas tudo se resume como uma esposa. E nós vamos ver mais na frente sobre isso. Então,
a esposa. Agora, eu sei o que é uma noiva. Eu sei o que é uma noiva, eu sei o que é uma esposa. Eu não tenho, mas eu sei o que é. Não é uma imagem conhecida? Não é uma imagem... Todo mundo aqui sabe o que é uma noiva. Ou tem alguém aqui que não sabe o que é uma noiva? Por favor, né? Se tem alguém aqui que não sabe. Todo mundo aqui sabe. Então a Bíblia usa uma figura que todo mundo sabe para descrever a sua igreja. Mas o que significa a igreja ser a noiva? Aí nós vamos pensar sobre o relacionamento da noiva com o noivo, nós vamos pensar sobre como é esse período antes do casamento e vamos tirar muita lição para a nossa vida. Qual que é? Quando o rapaz... Não tem nenhum noivo. A Jéssica, eu acho que os atuais só são a Jéssica e o Benny que estão noivos, né? Eu ia pegar o exemplo deles, estava pensando neles aqui para pegar o exemplo deles, mas eles não estão aqui. Tá. Então, o que acontece? Quando o rapaz pede a moça em casamento, o que é que ele coloca na mão da moça? Ele coloca uma aliança, não é verdade? Agora, irmãos, me ajuda aqui. Responde aqui para mim. O que significa essa aliança no dedo de vocês aí? Eu gostaria de ouvir. Peraí, o microfone, eu posso tentar ligar o microfone só para responder? Esse aqui parece que está funcionando para poder responder. Só. A ver. Então, eu gostaria de ouvir o que é a aliança. Adalberto, diz assim, resume em uma palavra assim. A aliança significa isso. Essa aliança. Compromisso. Compromisso. Moza Lopes. Pacto. Pacto. Eu gosto dessa palavra, pacto. O Marinho? É isso que os irmãos falaram, né? Aliança, compromisso. Aliança, compromisso, pacto. Eu gostaria de ouvir a opinião de uma irmã. Manzila, fala aqui pra gente. O que significa essa aliança que está no dedo da irmã aí? E no dedo do senhor, seu esposo, esse homem muito bonito? Além de compromisso, aliás, você consegue visualizar alguma coisa além de compromisso e pacto? Um elo. Um elo. Nós estamos falando sinônimos até agora, né? Mas tem outras coisas que não são sinônimas, né? O Zé sussurrou alguma coisa aqui que eu não ouvi. Eu não sussurrei nada, não. Não, ele fugiu da raia mesmo. Ele não sussurrou, não. Um pacto. Bom, além de todas essas coisas que já foi falado, a aliança no dedo ainda mostra que as pessoas enxergam que eu sou casado. Exatamente. Tá, alguém tem uma opinião? Eu gostaria de uma posição diferente. Quem tem? Quem tem? Zé não. Zé Júnior falou. O irmão Rafael falou o quê? Lealdade. Lealdade. Tem a ver com compromisso. É uma fidelidade, não é verdade? Eu não tenho ainda a minha, viu? Ainda. Mas é tudo isso que vocês falaram. É um compromisso, é uma aliança. E se você for estudar a simbologia da aliança, você vai ver que a aliança é um círculo que não tem início, não tem fim, fala que é uma coisa para a vida toda, e é de ouro, porque fala que, sabe, tem toda essa simbologia e todos esses significados. E isso tudo nos apresenta aspectos importantíssimos sobre a igreja, né? A noiva, quando ela está esperando o noivo, ela precisa se manter fiel ao noivo. O noivado é um compromisso muito sério, né? Para esperar a data do casamento, eles se mantêm fiéis um ao outro durante esse tempo. É um compromisso, é um pacto, é uma aliança. Tudo isso ensina para nós a respeito da noiva, a respeito da esposa. Nós vamos falar da esposa bem mais lá na frente, mas eu gostaria de mostrar uma outra imagem. O que está ali? Esse aqui está desligado. Só. Nós vimos ali um corpo. É um corpo. É um corpo.
A Bíblia diz que a igreja é como um corpo também. Bom, eu sei o que é um corpo. Ora, eu tenho um corpo. Mas o que é que isso diz? Bom, um corpo, ele tem vários membros. Ah, isso significa então que a igreja tem muitos membros? É. Peraí, mas cada membro do meu corpo tem uma função. A mão faz uma coisa, o pé. Significa então que a igreja, cada membro tem uma função? É. Significa que eu, como membro dessa igreja, eu tenho uma função específica? Não é que tem? Quer dizer que eu tenho uma função que eu vou fazer, que o Senhor tem para mim dentro dessa igreja? Tem. Você, como membro dessa igreja, você tem uma função a ser feita. É por isso que você não vai ver nas Escrituras uma igreja saudável em que há membros dela que estão parados, assim, só sentados no banco como apenas ouvintes. Você não vai ver uma igreja saudável, um exemplo de igreja saudável, em que as pessoas só estejam dessa forma, sentados, apáticas, sem fazer a obra do Senhor, sem sair, sem se levantar. Cada membro tem... Ah, é verdade. Bom, um corpo também trabalha em conjunto. Eu estou fazendo um resumão, depois a gente vai ver isso aí detalhado. O corpo trabalha em conjunto. Por exemplo, eu quero beber água. O que vai acontecer aqui? Os membros que vão estar envolvidos para eu beber aquela água ali. Primeiro, cabeça. Pescoço, né? O pescoço vai girar minha cabeça. Olhei para ela, ela olhou para mim. Eu estou com sede. E agora? Ou seja, um membro já fez a sua parte. Olhei para ela. E depois? O que eu preciso fazer? Hã? Oi? A cabeça manda impulsos nervosos para o nosso organismo e nos faz movimentar. Então aí o meu pé vai entrar em ação. Ah, quando o pé entra em ação. Quão formosos são os pés que anunciam as boas novas. Oi? Os pés, as pernas, o sistema locomotor. Aí eu tive que... Mas e se eu chegar em frente do copo e ficar assim? Ô, água. Ô, água, estou com uma sede, né? Como é que nós faz? Vai adiantar, irmão Geraldo? Oi? Quem que vai agir? As mãos. Ah, as minhas mãos vão entrar em ação. A mão vai levar a boca. A boca tem que abrir. É verdade, irmão Zelado, a boca tem que abrir. Bela observação. Olha só. Isso aqui é conhecimento de Deus, meu irmão. Isso aqui é conhecimento de Deus. Você viu como é que a gente cresce junto? Você ouviu o que o Zé Lopes falou? Oh, desculpa, o Zé Ronaldo falou? O que o irmão Zé Ronaldo falou? O irmão Zé Ronaldo pode falar de novo? Eu não vou conseguir aí porque... Não, mas aí vai ter que ficar desligando, não vai? Então, aí é meio... Olha só, né? Eu dei uma risadinha aqui e falei, a boca tem que abrir. Só que o Zé Ronaldo já deu um cutucão ali mesmo. Falou, mas é simples, mas cada um tem sua função. A boca tem que abrir. Olha só. Olha só. O olho fez sua função. Olha, tá vendo? Eu nem tinha... O olho viu... Será que o paladar sentiu a sede? Será que? Olha só, cada cor. Nós temos aqui orelhas, nós temos aqui braços, nós temos aqui pernas, nós temos aqui olhos, nós temos aqui dedos, cada órgão nós temos aqui. Porque fazemos parte do mesmo. Cada um de nós temos uma função. E por mais simples que pareça, como o irmão Zé Ronaldo falou, nós temos uma função e glorifica o nome do Senhor. Glorifica. Existem alguns membros que são mais visíveis. Outros não tanto, outros ficam mais escondidos. Os órgãos internos, ninguém consegue ver. O pulmão, eles estão lá dentro, fazendo a sua função. Mas tem aqui a pele.
tem aqui as coisas visíveis. Irmãos, na igreja é assim também. Tem pessoas que vão aparecer um pouco mais, porque elas estão ali, né, subindo aqui, vindo à frente, coisa e tal. Só que tem funções que estão ali, que muitas pessoas não vão aparecer, muitas pessoas estão fazendo. Quem sabe quem é que vem limpar esse lugar aqui? A Bíblia fala que aquele que for varrer um chão, faça como para o Senhor. Quem sabe? Eu sei, eu estou falando assim, mas essas pessoas não são vistas. Quem vem aqui para deixar tudo bonitinho para vocês aí, para deixar limpinho, confortável. Ou você gostaria de vir aqui e encontrar tudo sujo, tudo bagunçado? Tem irmãos e tem irmãs que estão vindo aqui limpar. Elas não estão aparecendo. Mas é para a glória do Senhor, tem uma função específica no bom andamento e para a edificação do próprio corpo. Tá? Então nós aprendemos muitas lições. Nós não podemos ficar aqui. Tem mais uma imagem, que a imagem ali é um rebanho de ovelhas. A Bíblia fala que a igreja é como um rebanho também. O rebanho, o Senhor Jesus Cristo ele disse bem assim certas vezes: olha, eu tenho um rebanho, eu tenho ovelhas que não são deste aprisco. O aprisco é uma figura de Israel. Eu tenho ovelhas que não são israelitas, são de outros lugares. É uma referência ao gentio, são outros povos. E importa que eles venham e façam parte do grande rebanho. Né? A palavra de Deus cita outros versículos que falam da igreja como um rebanho. O rebanho, que ensino? Que ensino eu posso tirar sobre o rebanho? As ovelhas, a criação, é um animal que vive na dependência do seu Criador, não é verdade? A ovelha, principalmente, que dizem quem tem essa criação, que é um animal muito ingênuo, é um animal muito simples, né? Então precisa ter todo um cuidado. Ser o rebanho de Deus implica no cuidado que Deus tem com a sua igreja. E tem muitas outras lições que nós podemos tirar, nós não podemos ficar aqui. Mas tem outra imagem também. A Bíblia fala que a igreja... Aí, ó, essa que não vai dar de enxergar mesmo. Que pena, né? A gente podia ter umas cortinas aqui, uns negócios. Ali, a igreja tem a figura da lavoura. É uma lavoura. A Bíblia apresenta a igreja como uma lavoura. Você sabia disso? E o que é uma lavoura? É uma plantação, né? E qual que é o ensinamento? Uma lavoura é para dar mantimento, é para dar frutos. Mas se a igreja é considerada como uma lavoura, e se a lavoura dá frutos, significa que a igreja precisa dar frutos. Significa que a lavoura é cultivada pelo seu Criador. Então significa que a igreja é cultivada por Deus. Você vai cultivar flores? Para quem é marinho que vai entender bem desse assunto aí, da terra, tem que controlar a acidez, né, marinho, para poder... Não sei se sua área também envolve nisso, eu acho que não envolve, né? Para você fazer uma plantação, você tem que controlar o pH da terra. Fertilidade? Olha só. Controlar a acidez do solo. Eu não sei, tem muitas técnicas. Eu lembro que o pessoal falava que colocava cal, misturava com cal, mas tem muitas técnicas para controlar. Por quê? Porque o solo precisa estar adequado para poder ter fertilidade, para poder... Olha só isso. As raízes das plantas precisam estar... E lá, não sei não lençol freático, né? Não sei nem se existe isso mesmo. Isso eu aprendi lá na 5ª série, nem sei se isso é verdade. Mas deve ser, né, Marinho? O Marinho já falou que não é verdade, não. Ele que é o cientista aqui. Então, fala sobre tudo isso, sobre dar fruto, mas para dar fruto, a raiz precisa ser funda, precisa ser bem cultivada. Quem cultiva é Deus, quem cultiva é Cristo, é o cabeça. Está vendo como que a gente tira lições? Mas tem outras imagens. A Bíblia fala, tem uma casa muito bonita ali, que a igreja é casa espiritual. Você vai usar o termo santuário, casa e templo. Você vai usar esses 3 termos para se referir à mesma coisa. Mas o que se faz numa casa? Você mora numa casa. Você reside numa casa. Né? Quer dizer, então,
que Deus habita em mim? Quer dizer sim, pelo seu Espírito Santo. Está vendo as lições que nós tiramos? Mas tem por último ali, por último não, essas são apenas as principais, tá? Nós temos ali mais uma imagem, parece muito uma torre. Parece mais uma torre, né, Lê? Mas é uma coluna. Porque a igreja é a coluna da verdade. Coluna? É o que sustenta a verdade? É a igreja. Aí, o que adianta eu saber de tudo isso? Eu preciso pegar isso aqui e levar para o meu dia a dia. Eu preciso pegar isso aqui e acordar e lembrar disso. Não adianta a gente ter o conhecimento teológico, ter o conhecimento da doutrina, saber dessas figuras, e daí? Se eu não carregar isso para o meu dia a dia, se eu não carregar isso, como é que nós fazemos? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. Mais propriamente disso, você pode deixar nessa imagem aí, mais propriamente disso, para se conhecer a natureza da igreja, uma das figuras mais importantes a se estudar é a figura da igreja como esposa, como noiva. Quando se diz respeito à natureza da igreja, a mais importante, uma das mais importantes é a noiva, é a esposa, a igreja como esposa, porque ela vai falar da natureza de Cristo. Essa ideia de que a igreja é como uma esposa e de que Cristo é o esposo, eu vou colocar da seguinte maneira: a igreja é o noivo, e a igreja é a noiva, e Cristo é o noivo, que estão à espera um do outro. Olha que bonito isso, quando Cristo voltar, quando o noivo vier buscar a sua noiva, né? Esse contexto, essa ideia, ela existe desde o Antigo Testamento. Ela existe desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos essa ideia de esposo e esposa desde o Antigo Testamento, quando não existia igreja ainda. Porque o propósito de Deus sempre foi esse. Porque noivo e noiva fala de quê? De relacionamento, compromisso, de tudo isso que vocês falaram, não é verdade? Pacto, aliança. E Deus sempre quis esse pacto, essa aliança com o seu povo. No Antigo Testamento, em muitas passagens, veja bem o que eu estou dizendo, não em todas, mas em muitas passagens, o povo de Israel foi apresentada como uma esposa. Deus era apresentado como um esposo. E a idolatria da nação de Israel era considerada adultério, era considerada traição. As principais referências disso no Antigo Testamento, as 3 passagens bíblicas que podem ser consideradas mais significativas, estão no livro de Oséias, estão no livro de Jeremias e no livro de Ezequiel. E nessas referências nós não vamos poder ler, mas essas são as referências que mais mostram a nação de Israel como uma esposa. E nós vamos atirar o exemplo ali de Oséias. Tirando o exemplo de Oséias, nós vemos ali que Oséias, ele foi ordenado por Deus por tomar por esposa, por desposar uma prostituta, uma adúltera, né? E na qual ele tem filhos, e por aí vem, desse adultério. Aquilo ali, apesar de ter sido uma experiência pessoal do profeta, aquilo ali demonstra um casal, um símbolo de Deus e Israel adúltera, porque haviam se corrompido e pecado contra Deus. Eu não sei, as moças aqui, eu não sei, ou o homem também, que gosta de romance, de drama, leia o livro de Oséias. Você gosta, Joyce, de romance? Gosta muito não, né? A de drama você gosta. Também não? Então você tem que ler Juízes. Você gosta de ação? Então lê Juízes. A Bíblia é fantástica, né? O que tem de ação no livro de Juízes é fantástico. É policial, né? Parece um filme policial o livro de Juízes. Assassinato, investigação, suspense, está tudo lá no livro de Juízes. Leia o livro de Juízes. Só que o livro de Oséias é um romance, é um drama na vida desse homem. Porque o resumo da história é o seguinte: Oséias é um homem apaixonado pela sua esposa, né? Que o trai. E ele tenta de todas as formas se separar dessa mulher que o traiu,
para deixar de sofrer por causa do seu amor não correspondido. Aí depois ele não consegue, aí esse homem ele tenta esquecer a sua amada, porque ele tinha raiva, ele tinha ira da sua traição, ele tenta esquecer a sua mulher, mas o amor não deixa ele esquecer, ele tenta castigar a sua mulher, a adúltera, mas o amor não deixa, até que no final da história ele resolve reconquistá-la. Ele começa a cortejar novamente a sua esposa e eles começam a namorar novamente. Que história, né? Do marido traído que tenta de todas as formas se afastar da sua esposa, mas no final ele resolve voltar para ela e fazer uma nova aliança. Isso é um símbolo de Deus com Israel. Deus se apresenta como um marido, como um esposo traído por Israel, porque Israel era o seu povo, mas Israel, sem motivo algum, se prostituiu, idolatrando outros deuses. E Deus se apresenta nessa história, nessa simbologia, como um esposo traído. Só que a Bíblia vai falar lá em Oséias capítulo 2 e no capítulo 4, ele vai mostrar Deus indo em busca da sua esposa perdida. A iniciativa de reconciliação sempre vem de Deus. O povo rejeitou, rebelou contra o seu Criador, contra o esposo, a nação. E a atitude de reconciliar vem sempre de Deus. Aí, lá no livro de Oséias, o Senhor fala que levaria Jerusalém para o deserto e ali faria uma nova aliança. É uma grande história, não é verdade? Aí essa é a simbologia dizendo que a partir daí, o Senhor Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, mas Israel adulterou, Israel rejeitou a aliança. O que é necessário agora para eles voltarem? Uma nova aliança. É aí que a gente entra na história. É necessário uma nova aliança. Né? Aí Jerusalém adúltera, Jerusalém, Israel, que havia traído o seu esposo, o Senhor Deus, por causa disso, com o pecado, com a sua infidelidade, superabundou a misericórdia de Deus, e agora Jerusalém, Israel, está recebendo filhos que são de outros povos, convertidos, regenerados e perdoados. Uma nova aliança. Essa nova aliança, ela é realizada perfeitamente e plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na vinda do Senhor Jesus Cristo. O símbolo da nova aliança, o sangue de Cristo. O símbolo. Isso aqui é apenas um contexto histórico para a gente conhecer bem. No Antigo Testamento, e nós vamos encerrar aqui com esse slide. Isso, nós acabamos de ver que no Antigo Testamento existe a ideia do esposo e da esposa. Mas como isso acontece no Novo Testamento? E nós vamos ler esses versículos. Primeiro ali, Cristo, ele compara a sua missão com as núpcias. Vamos ler aí em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo... Nós não vamos ler tudo. Mateus capítulo 22, versículo 2. Versículo 2 diz bem assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Vamos fazer o seguinte. Como esse é o único texto que nós vamos ler, que é muitos versículos, os outros é apenas 1, 2. Vamos ler Mateus 22, do versículo 2 ao versículo 14. Eu vou ler o versículo 2, e todos os irmãos leiam os versículos seguintes até o verso 14, bem rapidinho, porque o nosso tempo já está bem avançado. Mateus capítulo 22, versículo 2 diz bem assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho.
pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Cristo, ele compara a sua missão com as núpcias, com o casamento, com o matrimônio. Ele faz essa comparação pela primeira vez, ele está fazendo uma referência ao reino dos céus, e ele compara um casamento em que o rei fez a boda do seu filho e convidou e mandou chamar os seus convidados. Se os convidados não quiseram ir, então ele manda os seus servos convidar pessoas de todos os lugares, das encruzilhadas e becos e por aí vai, e enche toda a casa e assim por diante. É uma referência à missão de Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 15, alguém pode ler, por favor? Olha só, a pregação do Senhor Jesus Cristo, e a apresentada por João Batista também, é como a sua vinda como uma festa de casamento. Ele se refere a si mesmo como sendo um noivo, né? Nós estamos mostrando referências aqui porque de onde é que você tirou que a igreja é um noivo? Já me perguntaram, né? De onde é que você tirou que a igreja é uma esposa? Da Bíblia. Está na Bíblia. A gente estuda e verifica. E tem outros versículos muito mais contundentes. Olha lá, Efésios, esse é o mais, e nós vamos ficar por aqui. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao versículo 28. Vamos ler juntos também, são apenas alguns versículos. Eu vou ler o primeiro, os irmãos que quiserem ler em sequência. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz bem assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Assim os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. O que ama sua mulher, ama a si mesmo. Amém. Olha só, que interessante. Pela morte de Cristo, ele se entrega por sua esposa e a santifica, né? Essa é uma simbologia muito interessante, é uma analogia muito interessante em relação a Cristo como esposo e a noiva. Nós vimos aqui que o Senhor, ele diz bem assim: como Cristo amou a igreja, se entregou por ela e a purificou. Essa foi a obra. Isso nos fala profundamente da natureza da igreja. Toda vez que você pensar na natureza, qual que é a natureza da igreja? A natureza da igreja é Cristo, porque a igreja nasceu de Cristo. Ele faz aqui uma comparação. Maridos, amai como Cristo também amou a igreja e se deu por ela para santificar e apresentá-la como igreja sem ruga, mancha. Nós fazemos aquela analogia com Adão, que nós falamos aqui no estudo passado, né? Adão estava sozinho ali, e quando Deus foi formar a mulher, o que acontece com Adão? Adão é induzido a um coma profundo, e ali em coma, a Bíblia diz que Deus tira da costela de Adão e forma a mulher. Ou seja, a mulher veio da própria natureza de Adão. É parte. Quando Adão olha para aquela belezura toda que Deus criou todinha para ele, né? Quando Deus criou a mulher para Adão, Adão vira para a mulher, essa é, que Adão falou? Essa é carne da minha carne, essa a mulher veio na própria natureza do homem, a mulher veio do homem,
Ah, mas o homem representa Cristo, a mulher representa a igreja. A igreja saiu de Cristo. Ou seja, a natureza da igreja é a própria natureza de Cristo. Então, todas as vezes que alguém te perguntar qual é a natureza da igreja, como, né? Cristo. Nós existimos porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo porque Ele morreu e ressuscitou. E agora nós somos mergulhados nesse corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Olha que bonito isso. E existe toda essa relação de carne com carne da minha carne, osso dos meus ossos, e igreja como sendo a essência de Cristo. Isso tem aplicações seríssimas para o nosso dia a dia. Precisamos ser a essência e demonstrar no nosso dia a dia que somos parecidos com Cristo. Nosso dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade. Eu sou de Cristo. Levar, carregar esse testemunho no peito. Que maravilhoso, eu faço parte da igreja. Faço parte do corpo de Cristo, sem ter vergonha. Não tem por que ter vergonha. Tem que assumir, tem que mostrar. Isso é lindo demais. E nós vamos ficar por aqui. Passa o próximo slide aí, por favor. No próximo, nós vamos ver a lição prática para o nosso dia a dia. Talvez você está se perguntando, tá bom tudo isso, mas como é que eu faço? Como que é o meu dia a dia? Como é que isso se aplica lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá no relacionamento da minha família, com meus filhos? Como é que tudo isso se aplica? Aí nós vamos ver lá, como esposa, como a igreja deve ser. Então a igreja deve cultivar o seu amor, conhecê-lo intimamente. Passa aí, vai passando aí. A igreja deve preparar-se para encontrar com o noivo. Pode passar. A mulher desposada deve falar do seu prometido. Pode passar. E por último, a igreja deve estar sujeita a Cristo e produzir frutos. Que vai falar sobre evangelismo, sobre discipulado, é bem legal. Né? Vamos entrar nisso aqui no próximo estudo. Vamos ver a coisa prática mesmo de tudo isso que a gente está falando. Até agora, a intenção foi mostrar uma visão geral. Tá? Então vamos ficar por aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque esse é um momento muito gostoso, na qual nós podemos estar na Tua presença, aprendendo da Tua palavra, aprendendo aquilo que o Senhor deixou para nós, quanto igreja do Senhor. Nos ajude, Senhor, a entendermos a Tua palavra. Nos ajude a entendermos verdadeiramente o que é e os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós como corpo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.